Fala galera, olha só que bacana que você chegou em mais um vídeo do nosso canal, tá? E que hoje a gente vai falar sobre artrose de joelho, tá? E essa artrose é extremamente comum, milhares de pessoas têm esse problema que atrapalham de forma significativa o seu dia a dia. Enfim, a gente vai falar hoje sobre artrose de joelho, o que causa, como é que previne e também como trata, ok? Prazer, sou José Góes, sou fisioterapeuta aqui do Instituto de Tratamento da Dor e todos os dias, literalmente todos os dias, há praticamente 20 anos, a gente tem pacientes aqui na clínica com artrose de joelho. E você sabe qual que é engraçado? E que na maioria das vezes, grande parte, na maioria esmagadora das situações, essa artrose poderia ter sido prevenida, tá certo? E aí não teria avançado tão rápido e prejudicado o dia a dia, as atividades de vida diária. Então, olha só, vamos cair aqui para dentro do conteúdo para você entender o que é, como previne, quais são as principais sintomatologias e depois que tem artrose, o que é que vai fazer para tratar. Gente, olha só, aqui nós temos a articulação do joelho e a artrose. Antes de falar da articulação do joelho, vamos logo classificar um pouquinho o que é uma artrose. Tudo que termina em ose significa desgaste, artro, desgaste da articulação. Então veja bem, uma artrose do joelho é na verdade o desgaste da articulação do joelho. Então imagina que aqui você tem o côndilo femoral, aqui você tem um platô tibial e esse côndilo femoral aqui, gente, ele tem uma cartilagemzinha que é quem protege a articulação. Essa cartilagem é como se fosse literalmente assim, como se fosse a grosso modo uma borrachinha, tá? E que vai fazer com que esse osso, quando estiver mexendo com o outro, ele não tenha nenhum processo de desgaste. Aqui na patela também tem, tá? A patela também tem, para que quando essa patela ela encoste aqui no côndilo do fêmur, não tenha um processo de contato de osso com osso. E aí, gente, quando está no estado mais evoluído de desgaste, que essa cartilagemzinha ela já não existe mais, fica osso com osso, esse osso começa a se deformar, isso aí é um processo de artrose. Então, vejam aí, primeiramente, por que aqui acontece essa artrose do joelho? A primeira situação, vamos listar aqui algumas situações, tá? A primeira situação, gente, é o envelhecimento. A partir do momento que o indivíduo vai avançando de idade, lógico que essa articulação ela vai, de certa forma, se desgastando, lógico que ela vai se deformando, e aí começa o processo da artrose. Mas aí, o engraçado é que se a gente parar para pensar um pouquinho, tá? Grande parte dessas artroses elas poderiam não existir. Mas como assim, Zé Góes? O que você poderia fazer para evitar com que uma artrose ela tenha uma aceleração muito grande de evolução? Bom, entendendo os principais motivos. O do envelhecimento a gente não consegue conter isso aí. Todos vamos envelhecer, tá? Eu já não tenho mais de 30 anos, quando eu tinha 30 eu não tinha 20, e quando eu tinha 20 eu não tinha 10. E daqui a 10 anos, em nome de Jesus, eu não vou ter mais a idade que eu vou ter hoje, porque eu vou viver até lá com saúde. E quando você vai envelhecendo, em uma das situações, isso aí você não tem como, não tem como controlar, mas uma outra situação que gera uma artrose, gente, é o ganho de peso, sobrepeso, obesidade. Imagina que você mede 1,70 m, tá? E pesa 110 quilos. Gente, esse joelhinho aqui, cara, ele não vai aguentar. Ele foi preparado, se você tem 1,70 m, ele foi preparado para você ter entre 70 e 80 quilos, no máximo. Passou disso aí, você está fazendo um processo de sobrecarga. Então, veja bem, você pode ou não pode evitar ficar gordinho? Então, hábitos saudáveis, uma boa alimentação, atividade física para controlar isso aí. Uma outra situação que pode gerar artrose em joelho é, por exemplo, a diferença de membro inferior. Ou porque naturalmente no desenvolver a pessoa já teve uma diferença de membro inferior, que isso aí dificilmente acontece, ou por algum motivo que a pessoa teve uma fratura, a pessoa teve alguma alteração na região de formação do osso dele, e essa perna ficou menor. E aí, com a diferença de membro inferior, se for de meio centímetro, de 1 centímetro, galera, olha só, isso vai fazer com que tenha um desnivelamento da pelve e você vai forçar o membro inferior que está menor, tá certo? Imagina, por conta desse processo de desajuste, aquele joelho da perna que está menor vai sofrer um maior processo de sobrecarga e, logicamente, que ele vai desgastar mais.
Góis, mas aí eu imagino que tive uma fratura, minha perna ficou menor, e o que é que eu faço? Cara, tem várias estratégias, tá? Você pode utilizar palmilhas, você pode utilizar sandálias, você pode utilizar uma órtese de compensação. E se você utilizar de forma correta uma órtese de compensação, pô, você sabe o que vai acontecer? Você não vai sobrecarregar essa articulação. Eu tive um paciente hoje aqui na clínica, tá, gente? E que esse paciente ele veio me procurar porque ele tinha plexobraquialgia, tá? Ele tinha um membro superior que formigava um pouquinho, ele tinha um membro superior que tinha falta de força e ele veio para fazer para isso. Como aqui no Instituto de Tratamento da Dor não existe a opção de fazer um tratamento sem fazer consulta, ele teve que passar por uma consulta. E nessa consulta a gente vê o corpo dele todo. E como os pacientes aqui do Instituto de Tratamento da Dor, ele não tem a opção de não fazer a termografia, tá certo? A gente fez a termografia. E quando a gente fez a termografia, gente, eu observei e que tinha um membro inferior dele do lado direito que estava extremamente sobrecarregado. A face plantar, a perna, o joelho, a coxa. E quando eu fui fazer o exame físico, eu vi que esse membro inferior dele era bem menor do que o do outro lado. Então, o lado direito era bem mais curto do que o lado esquerdo. Olha só, vocês estão entendendo? Ele veio procurar porque tinha um problema de braço, tá certo? De membro superior direito. Eu fiz alguns exames em que eu vi que realmente ele, na verdade, ele tinha um problema também postural e morfológico do membro inferior. E eu sugeri para ele fazer uma escanometria para a gente entender se vamos utilizar uma palmilha ou sandália de compensação por tamanho, ou então para ajustar essa postura. Mas a gente tem que ajustar isso daí. Então, esse paciente, galera, ele vai ter, tá certo? Com certeza absoluta, ele vai ter uma artrose tanto no quadril direito como no joelho direito, se ele não ajustar essa pisada e essa diferença. Isso aí eu tenho certeza absoluta, tá ok? Então, olha só, você pode prevenir dessas formas, tá certo? Uma outra forma também que você pode prevenir é você fazendo atividade física de forma adequada. A atividade física, gente, se ela não for feita de forma adequada, ela pode acelerar, ela pode piorar. Mas eu tenho certeza absoluta, principalmente se você está acompanhando o nosso canal, se você está acompanhando os nossos vídeos, tá? E que você vai procurar um profissional para fazer atividade física de forma correta, tá ok? Vou contar com você para isso, tá? Então veja bem, um processo de fortalecimento, um processo de ajuste articular, um processo de equilíbrio corporal, se manter no peso adequado, não exagerar no exercício, ter cuidado com o excesso de esforço, articulação no trabalho, ter cuidado para não estar subindo muito escada, não estar descendo muito escada, tudo isso aí dá um tratamento muito legal para uma artrose de joelho. Show? Bom, então era isso, tá? Eu queria falar para você sobre a articulação do joelho, sobre a artrose. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, já vai deixando seu like, já vai, se inscrever no nosso canal, clicando no sininho, para que você não deixe de assistir o nosso conteúdo, tá bom? Gente, um grande cheiro no coração, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.